noite a todos que nos assistem. É um prazer estar aqui, servindo ao Senhor. E eu queria louvar a Deus pela vida de todos vocês que estão nos assistindo, vocês que deixaram todas as coisas de lado para poder estar aqui assistindo ao nosso culto, se dedicando a esse tempo de se alimentar espiritualmente. Eu louvo a Deus pela vida de todos vocês. E antes da gente começar, eu queria convidar vocês novamente a fechar os olhos. Nós vamos estar entrando em comunhão, continuando nessa comunhão com o Senhor. Em nome de Jesus. Senhor, mais uma vez, Pai, nós queremos continuar na sua presença. Nós queremos dizer, Pai, novamente, Tu és bem-vindo. Tu és bem-vindo tanto neste lugar, quanto na vida, Senhor Deus, de todos aqueles que nos assistem, quanto em cada casa que está, Senhor Deus, nos acompanhando. Faça-se presente, Senhor, que tudo aquilo que for falado aqui hoje, que nada venha de mim, mas que venha de Ti, em nome de Jesus, e que a Sua palavra, assim como diz, Senhor Deus, que ela é viva e que ela é eficaz, que ela possa, Senhor, penetrar em cada coração, gerar salvação, gerar transformação, Deus, em nome de Jesus. Esse é o meu pedido, esse é o nosso clamor nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Antes da gente entrar no tema que eu vou estar abordando aqui hoje, eu queria dizer como que o Senhor é perfeito, como Ele é maravilhoso, como Ele é um Deus de confirmações. Ele é um Deus de confirmações. Há mais ou menos um mês atrás, eu estava fazendo a minha leitura diária, né, estudando a palavra do Senhor, e eu me deparei com determinada passagem que eu pensei, eu nem cheguei a falar em voz alta. Eu pensei assim, nossa, essa palavra aqui ia ser um bom tema para uma pregação. Só passou pela minha cabeça, eu não cheguei nem a falar em voz alta. 2 semanas depois, eu fui convidada para estar pregando, né? Aí o Senhor me trouxe. Lembra? Lembra aquela palavra que você falou, que você pensou que seria boa? É exatamente nela que eu quero que seja você que venha trazer. E já fazia muito tempo que eu não pregava, que eu não trazia uma palavra assim. Então, isso não era nem algo que passava pela minha cabeça que seria eu que iria trazer. Mas o Senhor, Ele é um Deus de confirmações. E Ele confirmou. E durante essas 2 semanas em que eu estive estudando a respeito dessa mensagem, o Senhor foi usando a vida de várias pessoas também para confirmar novamente. Então, o meu convite para você é que você abra os seus ouvidos, abra os seus olhos, preste atenção naquilo que o Senhor irá ministrar nessa noite. Nós vamos falar aqui da história, um pouquinho, da história de um homem, dentre vários personagens, várias pessoas importantes na Bíblia. Deus ministrou sobre mim, primeiramente, a vida de um homem que ele é muito conhecido de todos vocês. E se você não conhece, eu tenho certeza que pelo menos você já ouviu falar dele. Esse homem, ele era filho de um homem muito importante. Um homem que foi um diferencial na Bíblia. Além disso, ele foi um dos reis de Israel. Junto com esse combo, ele foi considerado um dos homens mais sábios que já existiu, se não o mais. O homem que nós vamos abordar aqui hoje também foi construtor do templo de Deus. Olha que responsabilidade que esse homem tinha. Nós vamos falar um pouquinho sobre Salomão. Quando eu estava lendo a história de Salomão, eu vi desde o início e até o final toda a trajetória pela qual ele passou. E que homem! Ele foi o autor de Provérbios. Sabe? Aquele livro de Provérbios tão lindo que fala sobre sabedoria. Foi ele que escreveu. E nós vamos falar um pouquinho sobre a trajetória dele. Antes da gente entrar na questão sobre amor e justiça. Eu queria convidá-los a abrir a palavra do Senhor lá em 1 Reis, no capítulo 3. Nós vamos estar lendo a partir do versículo 5. Salomão, nessa altura aqui da história, ele já havia assumido o reinado. Ele foi escolhido para ser a descendência que assumiria o trono de Davi. E ele era um homem que amava ao Senhor.
Ele amava ao Senhor. E nessa passagem que nós vamos ler aqui, é uma das passagens mais conhecidas sobre a história de Salomão. Então, 1 Reis, capítulo 3, a partir do verso 5. Nós vamos estar lendo até o 15. Diz assim: Em Gibeon, o Senhor apareceu a Salomão num sonho, à noite, e lhe disse: Peça-me o que quiser, e eu darei a você. Salomão respondeu: Tu foste muito bondoso para com o teu servo, o meu pai, Davi, pois ele foi fiel a ti, e foi justo e reto de coração. Tu mantiveste grande bondade para com ele, e lhe deste um filho que hoje se assenta no seu trono. Agora, Senhor meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar de meu pai Davi. Mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. Teu servo está aqui no meio do povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois, quem pode governar este teu grande povo? O pedido que Salomão fez agradou ao Senhor. Por isso, Deus lhe disse: Já que você pediu isso, e não uma vida longa, nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça, farei o que você pediu. E darei a você um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve e nem haverá ninguém como você. Também darei a você o que você não pediu, riquezas e fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. E se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus decretos e aos meus mandamentos como seu pai, Davi, eu prolongarei a sua vida. Então, Salomão acordou e percebeu que tinha sido um sonho. Essa foi uma passagem na qual o Senhor ministrou muito comigo. Eu queria chamar a atenção de vocês para o versículo 14. Eu vou ler de novo. E se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus decretos e aos meus mandamentos, como seu pai Davi, eu prolongarei a sua vida. Aqui, Salomão ele tinha a possibilidade de pedir várias coisas, porque Deus perguntou para ele: o que você quer? Se Deus hoje perguntasse para você: o que você quer? O que você quer? Eu vou fazer. Você já parou para pensar o que você pediria a ele? Salomão, então, ele pediu sabedoria, ele pediu discernimento para poder julgar com justiça. É uma das partes que nós vamos falar hoje. E o Senhor se agradou do pedido de Salomão e disse assim: vou te dar. Derramou sabedoria sobre Salomão sem negligência nenhuma. E ainda mais, acrescentou com mais coisas ainda. Tudo aquilo que ele não tinha pedido. Riqueza, fama, conhecimento, tudo isso Salomão ganhou também. E o destaque que eu fiz aqui para o versículo 14 foi quando Deus disse: e se você obedecer às minhas leis, obedecer aos meus mandamentos, aos meus decretos, assim como seu pai fez, eu prolongarei os dias da sua vida. Talvez você não goste muito de gramática. Eu não gostava tanto assim, mas até que eu entendi um pouco, sim. E se? Esse e se é uma condição. Se você fizer tal coisa, eu te darei outra coisa. É uma condição. O Senhor não falou assim, ó, eu vou te dar longos dias. Se você fazer tudo aquilo que você quiser. Você pode viver do jeito que você quiser. A condição que o Senhor deu foi: se você me obedecer, se você seguir os meus mandamentos, eu prolongarei os dias da sua vida. Por que ele fez isso? Por que Deus fez isso? Porque ele exigiu uma coisa de Salomão nessa hora. Foi:
a palavra obediência. O Senhor exigiu de Salomão obediência. Ele falou, eu te dou sabedoria, eu te dou riquezas, mas eu quero obediência. Sabe por quê? Porque Deus, Ele é amor. Mas Deus também é justiça. E é aí que nós entramos no tema de hoje. E também, Deus é justiça, mas Ele também é amor. Eu vou falar bastante essa frase aqui. Deus é amor, mas Ele também é justiça. E Deus é justiça, mas Ele também é amor. Da mesma forma, então, se Salomão obedecesse às ordens do Senhor de seguir as suas leis e os seus mandamentos, ele estaria sobre a graça, sobre a proteção e sobre a bênção do Senhor. E o "e se" mostra que, da mesma forma, se ele não estivesse sobre obediência, ele também não estaria sobre a bênção de Deus. Às vezes é um pouco difícil da gente entender isso. Mas nós vamos falar mais sobre isso. Então, vamos entrar no tema. Dentre as milhares de características que nós sabemos que o Senhor tem, dentre os milhares de atributos, hoje eu quero falar sobre 2 em específico. Eu quero falar sobre 2 atributos que o Senhor tem. Eu quero falar sobre amor e eu quero falar sobre justiça. E por que o Senhor ministrou isso no meu coração? Porque eu reparei, eu acredito que vocês também saibam disso. Nós, seres humanos, a gente tem muita dificuldade de associar as duas coisas. De viver ou ser as duas coisas ao mesmo tempo. Ou Deus é amor, ou Deus é justiça. Porque o ser humano é assim. Mas eu venho te falar hoje que Deus é as duas coisas. Dentre outras milhares. Mas eu quero falar dessas duas, que Ele é as duas coisas ao mesmo tempo. Então, vamos falar primeiro sobre o amor. Eu fui pesquisar no dicionário. O que é amor? O que é amor para você? Como você definiria o que é amor? No dicionário diz assim: sentimento afetivo que faz com que uma pessoa queira o bem da outra. Sentimento de afeição intensa que leva alguém a querer o que, segundo ela, é bonito, digno e esplendoroso. É um sentimento afetivo, é uma afeição viva por afeto. É um sentimento de afeto que faz com que uma pessoa queira estar com outra, protegendo, cuidando e conservando a sua companhia. Esse aqui é, segundo o dicionário, a definição de amor. Certo? Mas, se eu perguntasse para você, o que é amor? O que você definiria como amor? Será que o amor que nós temos hoje em dia, que nós vemos na nossa sociedade, que nós presenciamos na nossa geração, é o tipo de amor certo? É o jeito certo de se definir amor? A resposta é não. Hoje nós pregamos muito, nós, né? Digo, os humanos, seres humanos, né? Eles pregam muito o fato de só amar quando é correspondido. Você só demonstrar amor se a outra pessoa demonstrar amor com você. Porque se aquela pessoa não demonstrar amor com você, aí eu não tenho obrigação nenhuma, né? De agir também, ser boazinha com essa pessoa. É assim que a sociedade hoje acha que é o certo. É assim. É uma visão completamente distorcida do que é amor. Hoje em dia, o amor é possessivo. Hoje em dia, para você provar que você ama alguém, você tem que fazer tal coisa. E mesmo assim, a gente fica com dúvida. Hoje em dia, o amor ele é ciumento.
quantas histórias, quantos casais a gente não conhece, que são casais que ardem em ciúme um do outro. Ou até amizades, né? A gente não pode nem falar só questão homem e mulher. Mas a consciência de amor, ela é completamente distorcida. E qual é a importância de nós sabermos o que é o amor? Porque uma das maiores, se não a maior característica de Deus, é amor. Então nós precisamos entender como é esse amor, para a gente poder viver, para a gente poder transparecer esse amor de Deus. Então eu queria convidar vocês a abrir a palavra do Senhor lá em 1 João. 1 João, capítulo 4. 1 João 4, e nós vamos ler a partir do versículo 8. Só o versículo 8, por enquanto. 1 João 4, 8 diz: quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, Deus é amor. Vamos ler agora o versículo 16, ainda no capítulo 4, verso 16. Assim, conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Deus é amor. E uma coisa muito interessante desse versículo é que fala que nós confiamos nele porque ele é amor. Hoje em dia, muitas pessoas desacreditam no amor. Por causa de falhas de outras pessoas, por causa de traições. Porque a concepção de amor humano ela é muito limitada. Ela é muito falha. Então é difícil. Quantas músicas a gente não conhece por aí que fala, eu não amo mais, eu não acredito mais no amor, não quero mais saber de nada. Quantas? E, infelizmente, são as mais procuradas, são as mais ouvidas, porque é o que a maioria das pessoas vive. Mas o amor de Deus é diferente. E como é o amor de Deus? A verdadeira definição do que deve ser o amor e de como é o amor de Deus, a gente vai achar lá em 1 Coríntios 13. E eu quero convidar vocês a abrir 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13, a partir do versículo 4. Lá em 1 Coríntios 13, 4 diz: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê e tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Vamos continuar lendo até o 10. Pois, em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Esse versículo é um versículo clássico. Geralmente é dito em casamentos. O amor, tudo espera, tudo crê, tudo suporta. Não é? Esse é o amor de Deus. É assim que ele é. Ele não inveja, ele não arde em ciúme, ele não busca o próprio interesse. E esse é o tipo de amor que nós temos por aí? Não. Nós temos, infelizmente, uma sociedade completamente distorcida no que é o amor. E isso pode ser um pouco complicado, mas hoje em dia a sociedade entende que amor é aceitação. Voltando lá para Salomão, quando o Senhor diz, e se você fizer? Não quer dizer que Deus não ama Salomão. Ele ama Salomão, mas ele exige obediência à sua palavra. E às vezes a gente tem dificuldade de entender isso.
porque a gente associa logo de cara, Deus é amor, então Ele me aceita do jeito que eu sou. Deus, Ele te ama porque você é uma criatura dEle. Mas Ele não aceita você viver uma vida em desobediência. É completamente diferente você viver uma vida do jeito que você quer e Deus te amar por você ser criatura dele. E é completamente diferente você viver uma vida agradando ao Senhor. É meio difícil de entender. Deus exige obediência. Ele ama. Ele ama. Mas Ele espera obediência de nós. Ele esperava a obediência de Salomão também. Deus te ama porque você é criação. É necessário que a gente mude atitudes. É necessário que você entenda que você não pode viver uma vida completamente desobedecendo ao Senhor e achar que não haverá consequências para você. Haverá consequências. Haverá. Porque Deus é amor, mas Ele também é justiça. A gente precisa saber que essas duas coisas andam juntas. A gente não pode esquecer que só se aplica em determinadas situações Deus é amor e em determinadas situações Deus é justiça. Deus não é assim. Deus é as duas coisas. Por isso, a necessidade da obediência. Vamos ler 2 Coríntios, capítulo 5 e versículo 17. Também é uma passagem bem conhecida. 2 Coríntios 5,17 diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já se passaram, eis que surgiram coisas novas. A partir do momento em que nós recebemos o Senhor como Senhor e Salvador das nossas vidas, as coisas velhas, elas têm que ser deixadas para trás. E tudo precisa ser feito novo. Nós não podemos continuar com as mesmas práticas. Nós não podemos nos conformar com os hábitos pecaminosos. É necessário, vou falar de novo, obediência. Não é porque Deus é amor que as consequências não virão. Não pense assim. Ou seja, é necessário uma vida de obediência na palavra. Você quer saber qual é a maior prova de amor que você pode dar para Deus? Qual é a maior prova de amor que você pode dar para Ele? É obedecendo a sua palavra. Porque graça, porque salvação, não há nada que nós possamos fazer para tê-la, porque ela foi dada, como diz a própria palavra, de graça. Não há quem mereça, não há atitude que justifique a sua salvação, porque essa atitude já foi dada por Jesus. Mas a maior prova do seu amor por Ele é a obediência. Salomão era um homem que amava a Deus. Voltando lá em 1 Coríntios, no capítulo 3. Se a gente ler uns versículos antes, no versículo 3 do capítulo 3, diz: Salomão amava o Senhor, o que demonstrava andando de acordo. Olha só. Vou ler de novo com calma. Salomão amava o Senhor, o que demonstrava andando de acordo com os decretos do seu pai Davi, mas oferecia sacrifícios e queimava incenso nos lugares sagrados. Como que Salomão demonstrava o amor de Deus? Obedecendo aos decretos. Como que você demonstra o seu amor por Deus? Obedecendo a Ele. Agora vamos ler 2 Coríntios. A gente vai ler uns versículos hoje, tá, gente? Então, preparem a Bíblia de vocês aí. Vamos voltar lá em 2 Coríntios,
A gente vai ler no capítulo 10. Segunda Coríntios 10, 12. Em 2 Coríntios 10, 12, não, desculpa, 1 Coríntios, irmãos. 1 Coríntios 10, 12. 1 Coríntios 10, 12 diz assim: assim, aquele que julgar estar firme, cuide-se para que não caia. Tudo bem, eu estou falando aqui até agora que nós precisamos obedecer, porque Deus é amor, nós vimos qual é a concepção certa de amor, que Deus, ele é amor, que nós precisamos obedecer a sua palavra para demonstrar o nosso amor por ele. Mas aqui também, em 1 Coríntios 10, 12, diz: aquele que se julgar firme, cuide-se para que não caia. Talvez você esteja falando, mas eu obedeço. Eu estou obedecendo a palavra de Deus. Ué, tá tudo bem, Nayara. Mas na palavra diz para nós ficarmos alertas. Porque a gente tem que cuidar para não cair. A gente tem que tomar cuidado ao achar que está tudo bem. Nós precisamos sempre nos lembrar da dependência que nós temos nele. Vamos ver o que aconteceu com Salomão? Vamos abrir lá em 1 Reis. Voltando lá em 1 Reis. Só que agora nós vamos ler o capítulo 11. Antes do capítulo 11, foi um decorrer da vida de Salomão ali, onde houve a construção do templo, onde ele foi reconhecido por várias pessoas o quão sábio ele era, onde as riquezas dele foi aumentando. Foi um momento ali de Salomão onde ele viveu em obediência. Aí nós chegamos aqui no capítulo 11 de 1 Reis. Nós vamos ler do 1 ao 6, que diz assim: o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha do faraó. Eram mulheres moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e hititas. Elas eram das nações a respeito das quais o Senhor tinha dito aos israelitas: vocês não poderão tomar mulheres dentre essas nações, porque elas os farão desviar-se para seguir os seus deuses. No entanto, Salomão apegou-se amorosamente a elas. Casou com 700 princesas e 300 concubinas, e as suas mulheres o levaram a desviar-se. À medida em que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses. E o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora o coração de seu pai Davi. Ele seguiu Astarote e a deusa dos Sidônios, e Moloque, o repugnante deus dos Amonitas. Dessa forma, Salomão fez o que o Senhor reprova. Não seguiu completamente o Senhor, como o seu pai Davi. Quando eu li essa passagem, eu fiquei tão triste. Por mais que eu já conhecesse a história de Salomão. Parece que quando a gente lê a Bíblia de novo, a gente revive tudo aquilo de novo, sente aquilo na mesma intensidade como se estivesse lendo pela primeira vez. Quando eu li isso, queridos, eu fiquei tão triste. Salomão, o homem mais sábio, tinha tudo para dar certo. Mas o que aconteceu? Ele desobedeceu. Houve desobediência. Fala que ele fez o que o Senhor reprova. E o Senhor já tinha alertado. Já havia alertado Salomão que não era para ele fazer aquilo. Era uma ordem que o Senhor tinha dado e mesmo assim ele fez. Tá. Agora nós vamos falar sobre justiça. Repita comigo. Deus é justiça. Mas ele também é amor. Deus é justiça, mas ele também é amor. Eu também fui pesquisar no dicionário o significado de justiça. Diz assim: particularidade daquilo que se encontra em correspondência, de acordo com o que é justo, modo de entender e ou de julgar aquilo que é correto. O ato de reconhecer o mérito de algo ou alguém.
Os restantes das definições são relacionados à justiça governamental. Mas eu queria focar nesses dois primeiros. É estar de acordo com aquilo que é justo, modo de entender ou julgar aquilo que é correto. Ato de reconhecer o mérito de algo ou alguém. Eu acho que, não sei se só eu que percebi, mas ultimamente o tema justiça tem sido tão falado. Ai, porque a justiça tem que ser feita. Acontece tanta coisa ruim. Ah, mas a justiça vai ser feita. Nossa, a gente ouve muito isso. Agora eu quero falar sobre, assim como nós falamos sobre o amor humano, como ele é deficiente, como ele é limitado, eu quero falar sobre a justiça humana. A justiça humana não é diferente. Ela também é limitada, ela também é falha. Se um dia perguntarem para você, você prefere ser colocado na mão de homens ou na mão de Deus? Escolhe Deus. Escolhe Deus. Porque homens não têm misericórdia. Deus tem. A justiça de Deus ela é incompreensível. Vai muito além daquilo que nós achamos ser justo. Sabe aquilo que você julga como certo? Quando você se depara com certa situação na sua vida, e você olha e fala assim, não, mas esse é o certo. Esse é o certo, eu tenho certeza disso. Não se apoia nisso. Não se apoia. A sua justiça é limitada. A justiça do Senhor ela é muito maior do que a sua. E é a justiça dele que nós precisamos buscar. E nós precisamos confiar na justiça de Deus. Mesmo que muitas vezes a gente queira fazer a justiça com as nossas próprias mãos. Nós precisamos confiar na justiça dele. Sabe por quê? Assim como diz lá em Romanos 12:2, a vontade do Senhor é boa, é perfeita e é agradável. E confiando nisso, nós podemos entregar todas as situações na mão dele. Porque a nossa justiça, ela não chega nem perto da justiça do Senhor. Nem perto. Lá em Provérbios 3:5, diz, confie no Senhor de todo o seu coração e não confie, não se apoie no seu próprio entendimento. Quando a gente apoia em alguma coisa, se eu apoiar todo o meu peso em cima de uma mesa, isso aqui pode cair. Quando nós apoiamos em algo, nós depositamos a nossa segurança naquilo. A palavra do Senhor diz para a gente não se apoiar no nosso conhecimento. Fala para a gente não se apoiar naquilo que a gente julga ser certo. Não se apoie nisso. Porque não é seguro. Quer ver? Você é a mesma pessoa que você era há 10 anos atrás? Eu tenho certeza que não. Eu tenho certeza que muitas coisas que você julgava ser certo antes, hoje em dia você já mudou. Por quê? Chama evolução isso, chama crescimento, amadurecimento. Então imagina se você se apoiasse nas suas verdades de 10 anos atrás. Nós não devemos fazer isso. A gente tem que parar de querer ocupar o trono de Deus, o trono da justiça de Deus. A gente tem que parar com isso. Você quer ver um exemplo de uma situação em que a gente quer colocar a nossa justiça? Se a gente pegar uma situação de um criminoso, tá? E a gente está com sangue nos olhos, fala assim, a justiça vai ser feita. A justiça vai ser feita, porque ele é pecador. A gente esquece que a gente também é. Eu vou falar para você como que funciona no mundo espiritual. No mundo espiritual, pecado, vou falar sobre pecado, tá? No mundo espiritual, o pecado ele tem o mesmo peso. É a mesma coisa que você chegar, uma balança, tá? Colocar. O que pesa mais? Vou perguntar para você. O que pesa mais? 1 quilo de ferro ou 1 quilo de algodão? Os dois pesam a mesma coisa. O que difere ali é o material. Os dois são 1 quilo. Pode ser que um tenha menos, outro tenha mais? Pode ser. No reino espiritual também. O pecado,
no mundo espiritual, ele tem o mesmo peso. Sabe por quê? Assim como diz lá em Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Todo tipo de pecado leva à morte espiritual. Todo tipo. Talvez aqui, no mundo material, no mundo físico, os pecados eles tenham consequências diferentes. Alguns pecados vão ter consequências maiores do que outras, sim. Mas espiritualmente, é a mesma coisa. Não existe pecadão e pecadinho para Deus. Não existe. Então a gente tem a mania de querer julgar o nosso irmão por parecer que o pecado dele é pior que o nosso. Não é. Sabe, porque na hora que você pecou, na hora que você reconheceu o seu erro, você clamou pela misericórdia de Deus, sabe por quê? Porque Ele é amor, né? E na hora de exigir o amor do Senhor sobre a vida do irmão, que está pecando também? Não, a gente quer justiça. Alguns ainda têm até a capacidade de orar, né? Assim, ó, Papai do céu, castiga ele. Não é assim? É assim. Deus é justiça, mas Ele também é amor. A gente não deve andar de forma independente. A gente não deve achar que a nossa justiça é a certa. Nunca, nunca faça isso. Busque sempre a justiça dele. Busque sempre a justiça do alto. Porque ela sim é confiável. É nela que nós devemos depositar a nossa segurança. Na justiça de Deus. Deixar com que ele faça. E parar de querer agir de acordo com nosso achismo, nosso entendimento. Um exemplo de como a justiça do Senhor é completamente diferente da nossa. Vamos ler o texto lá de Mateus. Mateus capítulo 20. Mateus capítulo 20. Nós vamos ver aqui em Mateus capítulo 20 a parábola de trabalhadores da vinha. Dos trabalhadores da vinha. É uma parábola bastante conhecida também. Vamos ler. Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para sua vinha. Ele combinou pagar-lhes 1 denário pelo dia e mandou-os para a sua vinha. Vou ler de novo o versículo 2. Ele combinou pagar-lhes 1 denário pelo dia e mandou-os para a sua vinha. 3. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça. E lhes disse, vão também trabalhar na vinha. Os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde, e cada um recebeu 1 denário. Quando vieram, os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais, mas cada um deles também recebeu 1 denário. Quando receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhes, estes homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas ele respondeu a um deles, amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que dei a você. Não tenho o direito de fazer o que eu quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque eu sou generoso? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Nessa passagem a gente vê como que a justiça de Deus é diferente da nossa. Porque a gente exigiria, da mesma forma que esses trabalhadores que trabalharam o dia todo exigiram do patrão, né? Daquele que contratou o trabalho deles. Mas pensa, eles trabalharam o dia inteiro. Não era para eles terem recebido mais do que aqueles que começaram a trabalhar às 5 horas da tarde? Segundo a nossa justiça, sim. Ué, Deus é injusto, então? Não. A justiça dele é completamente diferente da nossa, porque o Senhor consegue ele consegue ter uma visão geral e nós temos uma visão apenas limitada das situações.
Um exemplo que eu me atentei nesses últimos dias, eu acredito que todos, ou a maioria, já tem assistido aquele filme que chama Cabana. É um filme muito bonito, né, e eu recomendo àqueles que quiserem assistir, que não assistiram. Tem uma passagem, né, uma cena daquele filme, que o Espírito Santo ele leva o personagem principal a se assentar em um trono. O trono onde ele iria julgar as pessoas. Ou seja, fazer o papel de Deus. Ele iria fazer aquilo. E aí ele apresenta uma situação lá. Era uma situação delicada ali do filme. E ele apresenta um criminoso ali. E fala, você julga ele como culpado? E aí o ator lá principal, né, o personagem principal, fala assim, eu julgo ele como culpado. Eu julgo sim, ele é culpado, olha o que ele fez. Aí o Espírito Santo fala assim, então peraí, vamos ver a história dele. E aí quando puxa toda a história daquele criminoso, a gente vê que ele também passou por situações horrendas, que o tornaram daquela forma. E aí o Espírito Santo fez a mesma pergunta para o moço. Falou assim, e agora, quem que é o culpado? Aí ele falou, não, agora o culpado é aquele cara que fez isso com ele. Ah, é ele? Então vamos conhecer a história dele? E aí o Espírito Santo levou ele para conhecer a história daquele cara que tinha cometido também. E aí ele percebeu que não tinha como a gente querer julgar. Nós não temos o conhecimento geral das histórias, mas Deus tem. A gente se limita em situações e acha que aquilo que a gente se limitou é o certo. Deus não é assim. Foi então que o personagem percebeu que não tem como a gente querer ocupar o lugar do Senhor, de julgar aquilo que a gente acha que é certo. Deus é o único que pode fazer isso. Então, querido, da próxima vez que você exigir justiça sobre outras pessoas, lembre-se da misericórdia que o Senhor teve com a sua. Que se você hoje é alguém que recebeu ao Senhor e que está salvo pela graça, outras pessoas também merecem isso. Eu fiquei inconformada nesses últimos tempos, com publicações, com pessoas exigindo justiça, querendo fazer justiça com as próprias mãos, e se esqueceram que um dia o Senhor as arrancou da lama. Esquecendo que um dia o Senhor teve misericórdia. Sabe por quê? Porque a gente acha que a misericórdia só serve para a gente. Não, queridos. Deus é justiça, mas Ele também é amor. Ele também é amor. Não se esqueça disso. Não aplique isso somente para você. Mais um exemplo que nós vemos isso está lá em Lucas. Em Lucas, no capítulo 23. Essa é uma passagem bem conhecida também. Nós vamos ler a partir do versículo 39. Lucas 23, 39. Lá diz assim: um dos criminosos que ali estavam dependurados lançavam-lhe insultos. Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso repreendeu, dizendo: você não teme a Deus? Nem estando sobre a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com a justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhes respondeu: eu garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Essa passagem é linda. Para quem não sabe, a morte de cruz era dada para as piores pessoas. Era dada para os piores criminosos. Era dada a morte de cruz. Aqueles que estavam do lado de Jesus, eles não eram santos. Eles eram pecadores. Eles eram criminosos. Eu quero que você pare para pensar no contexto de hoje. Quem são as pessoas que estariam naquela cruz?
Sabe quem estaria lá? Racistas. Sabe quem estaria lá? Estupradores. Preconceituosos. Ladrões. Homicidas. Esse era o lugar dessas pessoas. E mesmo ele sendo aquilo, mesmo ele sendo um criminoso, Jesus se compadeceu dele, porque ele reconheceu quem ele era. Porque Deus é justiça, mas ele também é amor. Então, se você se diz um seguidor de Cristo, por que não age com misericórdia também? Porque você exige da sua própria justiça e não exige da justiça dele. Podia ser você lá. Voltando para a história de Salomão agora. Em 1 Reis de novo, no capítulo 11, nós vamos ler o versículo 9. 1 Reis 11, 9. O Senhor irou-se contra Salomão por ter se desviado do Senhor, o Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes. O Senhor se irou. Porque Deus é amor, mas ele também é justiça. Versículo 10. Embora ele tivesse proibido Salomão de seguir outros deuses, Salomão não lhe obedeceu. Então o Senhor lhe disse: já que essa é a sua atitude e não obedeceu à minha aliança e aos meus decretos, os quais ordenei a você, certamente tirarei de você o reino e o darei a um dos seus servos. No versículo 11, a gente percebeu ali, versículo 9, percebe-se ali que ele havia aparecido 2 vezes para Salomão. Ou seja, Deus tinha dado a chance para ele. Deus tinha dado a chance para ele. Deus puxa a nossa orelha antes de gerar uma consequência em nós. Ele quer nos dar uma chance. Talvez hoje seja a sua chance. Mas mesmo assim, Salomão desobedeceu. Então a ira do Senhor veio. Porque Deus é amor, mas ele também é justiça. Versículos 12 e 13. No entanto, por amor a Davi, seu pai, não farei isso enquanto você viver. Eu o tirarei da mão do seu filho, mas não tirarei dele o reino inteiro. Eu lhe darei uma tribo por amor a Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi. Por causa da desobediência de Salomão, a consequência da justiça de Deus ali foi retirar da sua descendência o reinado. Porque Deus é justiça, mas ele também é amor. E no versículo 12 e 13 ele diz: mas por amor a Davi, o seu pai, uma tribo ainda ficará com vocês. Salomão foi um homem que experimentou o amor e a justiça. E assim como Deus deu uma chance para ele, talvez hoje seja a sua chance. Talvez Deus esteja puxando a sua orelha mais uma vez, dizendo: me obedeça. Me obedeça, filho. Eu te amo. É triste saber que Salomão, um homem tão grande assim, que teve tanto significado bíblico, a gente conhece ele escreveu Provérbios. É triste saber que ele teve um final assim, em desobediência ao Senhor.
não cometa esse erro. Ele era o homem mais sábio e ele caiu. Não ache que você não precisa. Não ache que você está bem. Busque sempre mais. E para a gente finalizar, já estamos acabando. Quer saber qual é a maior prova? A maior prova do amor e de justiça de Deus? Vou falar para você. Talvez, quando você conheceu Jesus pela primeira vez, quando te falaram de Jesus, o que falaram para você? Foi assim: Jesus morreu naquela cruz porque Ele te ama. Não foi isso que falaram para você? Foi isso que falaram para você. É mentira? Não, não é mentira. Mas tem mais. É mais. Você quer saber por que mais? Vamos ler Romanos 5:9? É o último versículo que nós vamos ler aqui hoje. E eu quero que você fixe bem isso hoje. Romanos 5:9 diz assim: como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Muito mais que amar. Ele justificou. Ele nos justificou. Porque a ira do Senhor iria cair sobre nós. Porque nós somos imerecedores. Nós somos pecadores. A ira dele iria cair sobre nós, sim, porque Deus é justiça. Mas eu quero convidar você a falar pela última vez essa frase hoje. Deus é justiça, mas Ele também é amor. E por amor, para nos livrar da ira dele, das consequências da justiça de Deus que viriam sobre nós, Ele nos enviou o seu único Filho para nos salvar, para nos justificar, porque Ele nos ama. Porque Ele te ama. Para finalizar, talvez essa seja a sua oportunidade hoje. Talvez Deus esteja falando para você: filho, me obedeça. Eu sou amor. Eu quero te livrar. Eu quero te livrar das consequências. Obedeça aquilo que eu mando. Prove o seu amor por mim. Prove o seu amor por Ele, através da obediência. Busque a justiça dEle. Busque o amor dEle. Haja com misericórdia, a mesma que você teve um dia. Tenha com os outros. Deus é justiça, mas Ele também é amor. E Deus é amor, mas Ele também é justiça. Queria convidar você a fechar seus olhos. E a você, que Deus ministrou nessa noite, que sabe que precisa abandonar velhas práticas, que precisa voltar os seus olhos centrados na palavra, obedecer aos decretos, porque você o ama. Eu quero convidar você a orar, a entregar o seu coração a Ele, a declarar tudo aquilo que está dentro de ti. Senhor, em nome de Jesus, ainda na sua presença, Pai, eu quero clamar por cada vida que estiver nos assistindo, Senhor. Cada pessoa que se sentiu tocada pela Tua palavra, pela Sua ministração, Deus. Que em nome de Jesus elas possam ser convencidas pelo Senhor, ser transformadas pelo Teu Santo Espírito, que elas possam desejar amar como você ama, que elas possam desejar a justiça que vem de Ti, que elas possam confiar e entregar as situações, Senhor Deus, para Ti, que elas possam, Senhor Deus, obedecer a Sua palavra e tomar cuidado para que não caiam.
e fazer, Senhor Deus, ter um final diferente de Salomão. Em nome de Jesus, Pai. Ouça cada coração, ouça cada vida. Traga o arrependimento, Deus, em nome de Jesus. Nós oramos e te agradecemos, porque o Senhor é bom, Pai. E porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Deus abençoe vocês.